Olá, galerinha do 7º ano da escola JMB, boa tarde. Olha nós aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa, isso mesmo, videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer um estudo, que é uma revisão que o nosso livro está trazendo sobre pronomes. Vamos aproveitar a aula de hoje para fazer essa revisão sobre pronomes. Pronomes, vocês já devem saber que é uma daquelas 10 classes de palavras, que eu costumo citar para vocês nas nossas aulas de língua portuguesa. Então sempre eu estou trazendo à lembrança aquelas 10 classes de palavras chamadas de classes gramaticais, e o pronome é uma delas, tá certo? Então vocês devem lembrar essas classes, substantivo, adjetivo, artigo, verbo, advérbio, pronome, que é o que nós vamos estudar hoje, numeral, conjunção, interjeição, enfim, são 10 as classes de palavras. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os pronomes, tá certo? Então tá aqui, revisão, pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes demonstrativos. Existem outros tipos de pronomes, mas hoje nós vamos revisar esses 3 que o nosso livro está trazendo. Pois bem, sabendo que pronomes é uma daquelas classes de palavra, para que servem afinal os pronomes? Os pronomes, eles servem para substituir os nomes ou para acompanhá-los. Isso mesmo. Pronomes servem para substituir nomes ou acompanhar esses nomes, para que não haja repetição desses nomes no enunciado. Então, quando a gente escreve o enunciado, para que a gente não fique repetindo nomes, a gente vai usar os pronomes para substituir esses nomes ou para acompanhar esses nomes. Muito bem. Então, essa questão de acompanhar nomes, e de substituir nomes, vocês vão encontrar isso no livro de vocês. Então veja aqui alguns exemplos para a gente entender melhor quando é que um pronome substitui um nome e quando é que um pronome acompanha um nome, tá certo? Então veja o primeiro exemplo, certo? Primeiro exemplo. Os alunos não estão indo para a escola por causa do coronavírus. Eles estão cumprindo isolamento social. Olha aqui a gente trazendo a língua portuguesa, para o contexto atual, ou seja, contextualizando o ensino de língua portuguesa. Então, os alunos não estão indo para a escola por causa do coronavírus. Eles quem? Ah, professor, os alunos. Então, esse eles, essa palavrinha eles, certo? A gente já sabe que é um pronome, Pronome pessoal do caso reto. E aí vocês devem lembrar os pronomes pessoais do caso reto, O eu, o tu, o ele, o ela, o nós, O vós, o eles e o elas. Então, o eles é um pronome pessoal do caso reto. Muito bem. E ele está substituindo esse nome alunos que aparece no início da frase, aparece antes dele. Então ele faz a substituição. Ele retoma essa palavra alunos, fazendo a substituição para que ela não seja repetida, na continuação do enunciado. Ok, beleza. Então o eles é um pronome que está substituindo o nome alunos. Esses pronomes que substituem os nomes, ele recebe uma classificação na língua portuguesa, certo, de pronome substantivo. Então, professor, o que é um pronome substantivo? É aquele que serve para substituir nomes. Os pronomes que substituem os nomes, eles são classificados como pronomes substantivos. Então aqui nós temos eles, que é um pronome pessoal, um pronome pessoal do caso reto, que passa a ser classificado, nesse exemplo aqui, como um pronome pessoal substantivo.
Por que o substantivo? Porque ele está substituindo um substantivo, ele está substituindo um nome. Muito bem. Então, o pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo, é aquele que substitui um nome. Nesse caso aqui, esse eles, nós já sabemos que ele é um pronome pessoal do caso reto, mas está aqui com a função de pronome substantivo, porque está substituindo o nome alunos. Beleza. Agora veja esse outro exemplo. Nossos alunos estão estudando em casa com o auxílio de videoaulas. Isso mesmo, isso que a gente está fazendo agora, interagindo através de uma videoaula. Então, nossos alunos estão estudando em casa com o auxílio de videoaulas. Observe que essa palavrinha que está aqui destacada em azul, nossos, é um pronome. Ah, professor, isso aí é um pronome possessivo, está indicando posse. Beleza, isso mesmo. O meu, o teu, o seu, o sua, o nosso, o vosso, o vossa, são pronomes possessivos, eles indicam posse. Muito bem, então o nossos aqui é um pronome possessivo. Mas observe que esse nossos não está substituindo nenhum nome. Ele está apenas acompanhando, certo, o nome alunos. Ele está apenas acompanhando o substantivo alunos. Como ele está acompanhando esse substantivo, ele não está substituindo, ele está apenas acompanhando, ele vai receber uma classificação. Ele vai ser chamado de pronome possessivo, porque ele indica posse, mas ele vai ser chamado de pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele está determinando o nome, o substantivo alunos. Os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o nome, determinando ou modificando esse nome. Nesse caso aqui, ele está determinando alunos. Nossos alunos, aqui não é qualquer aluno, são nossos alunos. Então perceba que há uma determinação. Logo, esse nossos passa a ser um pronome possessivo adjetivo. Primeiro porque ele está acompanhando o nome e está determinando esse nome, certo? Então ele tem a função como se fosse um adjetivo, ele funciona como um modificador. Como ele funciona como um modificador, ele passa a ser um pronome adjetivo, diferente desse outro aqui, que substitui o nome. Então, quando substitui, é substantivo. Quando acompanha, determinando ou modificando, é adjetivo. Então, aqui eu tenho um pronome possessivo adjetivo, certo? Possessivo porque indica posse e adjetivo porque está acompanhando o nome, determinando esse nome. Beleza. Então, professor, eu entendi aí o que é um pronome substantivo e o que é um pronome adjetivo. Substantivo é aquele que substitui o nome. Adjetivo é aquele que acompanha o nome, determinando ou modificando esse nome. Beleza, é isso mesmo. Vamos prosseguir. Aqui nessa outra tela, nós vamos encontrar os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, que eu já citei aqui, alguns para vocês no início da videoaula, eles podem ser classificados ou divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Qual a diferença, professor? Os pessoais do caso reto, que são esses que eu já citei para vocês no início da videoaula, você já sabe, o eu, tu, ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas. Esses pronomes, eles são do caso reto porque eles funcionam como sujeito do enunciado. Eles, no enunciado, certo, são o sujeito, eles funcionam como sujeito. Olha o exemplo. Nós combinamos de ir ao parque. Olha aqui o nós aparecendo. Nós aqui é um pronome pessoal do caso reto, mas tem a função de sujeito. Combinamos de ir ao parque. Quem foi que combinou? Então veja, nós combinamos. Então esse nós aqui é o sujeito do enunciado. Combinamos é o verbo, de ir ao parque é o complemento. Então esse nós, certo, que é um pronome pessoal do caso reto,
está funcionando aqui, tem a função de sujeito no enunciado. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito enunciado. É esse exemplo que você está vendo aqui. E teria muitos outros aí, né, para a gente analisar. Mas como a gente tem que ser objetivo, ser rápido, para não demorar muito no vídeo, vocês podem depois ver outros exemplos no livro. Bem, vamos agora para, né, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles funcionam como complemento do enunciado. Espera ainda, professor. Os do caso reto funcionam como sujeito. Isso mesmo. Os do caso oblíquo funcionam como complemento do enunciado, né? Como objeto direto, como objeto indireto, enfim, como complemento. Então veja aqui um exemplo. Os alunos vieram até mim. Olha só, os alunos é o sujeito desse enunciado, né? O sujeito dessa oração. Os alunos. Vieram é o verbo. Até mim é o complemento. Agora observe que aparece aqui o pronome oblíquo, mim. E observe que ele está funcionando não como sujeito, mas ele está funcionando como um complemento da oração, como um complemento do enunciado. Então, os pronomes oblíquos, eles funcionam como complemento do enunciado. Já os pronomes do caso reto funcionam como sujeito do enunciado. Beleza. Temos também pronomes de tratamento, né? Nós temos também, na língua portuguesa, os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento referem-se a pessoas com as quais se fala ou a quem se faz referência, marcando o grau de formalidade entre os interlocutores, né? Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados para marcar esse grau de formalidade entre os interlocutores. Interlocutores, né, são as pessoas do discurso. A pessoa que fala é o locutor. A pessoa que ouve é o locutário. Locutor e locutário são os interlocutores, ou seja, são as pessoas do discurso. Muito bem. Então, os pronomes de tratamento, eles são utilizados para, né, indicar esse grau de formalidade entre os interlocutores. E nós temos na língua portuguesa vários exemplos de pronomes de tratamento. Eu coloquei aqui alguns, né, os mais usados, para a gente revisar, para a gente relembrar. Então veja, o você. O você é um pronome de tratamento muito utilizado. Quando, professor? Quando você está se comunicando com uma pessoa, né, que você tem um certo grau de intimidade. Então, quando você tem um certo grau de intimidade com aquela pessoa com quem você está falando, você utiliza a palavra você, o pronome de tratamento você, né? Isso indica que você está tendo você tem um grau de intimidade com aquela pessoa com quem você está falando. Um outro pronome muito utilizado é o pronome senhor e senhora, né? Senhor e senhora já é um pronome que você vai utilizar para pessoas que mantêm um certo distanciamento da pessoa que está falando, né, e que requer um tratamento respeitoso. Então você vai utilizar esses pronomes senhor, senhora. Quando você vai se dirigir a seu pai, a sua mãe, né, os seus tios, seus familiares, você utiliza esse pronome de tratamento senhor, senhora, né? É um tratamento respeitoso. Pois bem, vejamos aqui outro pronome de tratamento que é muito utilizado. É o pronome Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome que você utiliza para pessoas, né, de altas patentes. Por exemplo, políticos, né, políticos como o presidente, como ministros, né, que tem uma alta patente, você utiliza o pronome Vossa Excelência. Vossa Santidade já é um pronome utilizado para religiosos. No caso aqui, você utiliza para o Papa, né? Vossa Santidade é utilizado quando você se refere ao Papa. Pois bem, Vossa Majestade, você já utiliza para reis, né? Reis, então você vai utilizar Vossa Majestade, imperadores, né? Vossa Majestade. Vossa Senhoria, você já vai utilizar para pessoas
que têm cargos públicos, que são pessoas que têm um certo nível de escolaridade, são pessoas graduadas, formadas, que ocupam um cargo público, então você usa esse pronome de tratamento, vossa senhoria. E existem muitos outros, por isso que eu coloquei aqui o etc. Certo? Então, nessa tela, a gente viu que os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto, são aqueles que funcionam como sujeito, e aqui nós temos os exemplos. Eles podem também ser do caso oblíquo, que funcionam como complemento, né? E aqui nós temos vários exemplos de pronomes pessoais do caso oblíquo, né? O me, o mim, comigo, o te, o ti, o contigo, o li, o céu, o si, o consigo, o, a, nos, conosco, vos e convosco. Todos esses pronomes aqui são pronomes pessoais do caso oblíquo e funcionam como complemento no enunciado. Beleza. Então, prosseguindo, vamos aqui para a próxima tela. Pronomes oblíquos reflexivos. Isso está no livro de vocês. Pronomes oblíquos reflexivos. O me, o mim, o te, o ti, o nos, o vos, o se, o si e o consigo. Esses pronomes, eles podem ser classificados como pronomes oblíquos reflexivos. Quando é que isso acontece, professor? Olha só. Quando a ação verbal, ela reflete sobre quem a realiza. Ou seja, o pronome oblíquo reflexivo é aquele que se refere, né, à pessoa que pratica e também sofre a ação expressa pelo verbo. Quer dizer, ela pratica a ação e ela mesma sofre a ação. Ou seja, a própria ação que ela pratica reflete sobre ela. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um pronome oblíquo reflexivo. Olha só aqui alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês. Esses exemplos estão no livro de vocês. A deusa se penteou ao acordar, né? A deusa se penteou ao acordar, né? Faltou o pontinho aqui, ponto final. A deusa se penteou ao acordar. Observe que o verbo aqui pentear, na forma penteou, né, indica uma ação. A deusa praticou essa ação e essa ação foi praticada com ela própria. Percebam aí, ela praticou a ação de pentear e essa ação foi feita com ela mesma. Ou seja, por isso que o pronome oblíquo reflexivo, ele reflete, certo, em quem realiza a ação expressa pelo verbo. Então, no caso aqui, a ação de pentear foi praticada pela deusa e ela mesma sofreu essa ação. A ação recaiu sobre ela. Então, esse si que aparece aqui passa a ser um pronome oblíquo reflexivo. Entendeu? Veja outro exemplo. Os indianos não trouxeram os livros consigo. Os indianos não trouxeram os livros consigo. Olha o pronome aqui, oblíquo reflexivo, consigo. Quer dizer, o verbo trazer na forma trouxeram. Eles não trouxeram, quer dizer, eles não trouxeram os livros, né? E não trouxeram esses livros consigo. Então percebam que a ação, né, deixou de ser praticada pelos indianos e uma ação que deixou de ser praticada em relação a eles próprios. Então por isso que esse consigo passa a ser um pronome oblíquo reflexivo. Beleza. Agora veja esse outro exemplo. Meu filho e eu nos abraçamos. Olha o nos. Pronome oblíquo reflexivo. E o mais interessante é que esse nos aqui, ele é um pronome oblíquo reflexivo recíproco, né? Ele indica uma reciprocidade. Ou seja, a ação de abraçar acontece simultaneamente entre o filho e o pai ou a mãe, né? A mãe ou o filho, o pai ou o filho, quer dizer, acontece simultaneamente, de uma forma recíproca, né? Ao mesmo tempo. Então esse nos aqui passa a ser um pronome oblíquo reflexivo, certo? E no caso aqui indicando uma reciprocidade, porque a ação de abraçar, ela acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, entre a mãe ou o filho, ou então o pai ou o filho, tá certo? Então nessa tela a gente viu o que é um pronome
oblíquo reflexivo. Eu espero que vocês tenham, certo, compreendido. Vamos agora para a próxima tela. O nosso livro ainda está revisando os pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos são aqueles que se referem à posição no tempo e no espaço dos seres ou objetos de que se fala em relação aos interlocutores no discurso. Então, o pronome demonstrativo, ele vai demonstrar algo. Só que ele vai fazer uma demonstração de algo em relação ao tempo ou ao espaço. Você vai entender melhor, né, o assunto com os exemplos. Veja bem. Primeiro exemplo. Compro este carro. Então, quando alguém diz, compro este carro aqui. É por isso que eu coloquei o aqui entre parênteses. Significa dizer que o carro está próximo, está perto da pessoa que está falando, né? É como se eu tivesse aqui dizendo para vocês, né? Este passador de slide, este. Ah, professor, por que você não pode dizer esse? Você deve dizer este, porque o passador de slide está próximo de mim, que sou a pessoa que estou falando. Então, como o objeto está perto da pessoa que fala, você deve dizer este passador de slide, né? Quando eu digo compro este carro, é porque o carro está perto da pessoa que está falando, aqui. Então está indicando o espaço, e o espaço é próximo da pessoa que fala. Beleza. Agora veja esse outro exemplo. Compro esse carro. Olha a diferença. Perceba que aqui eu usei o pronome demonstrativo este. E aqui eu utilizei o pronome demonstrativo esse. Por que, professor, esse? Porque nessa situação, o carro não está mais perto de quem fala. Ele está perto da pessoa com quem se fala. Ou seja, ele está perto do ouvinte. Certo? Ele não está perto de quem está falando. Ele está perto da pessoa com quem se está falando. Então, nesse caso, eu devo usar esse, né? Se esse passador de slide tivesse com outra pessoa que eu estivesse falando aqui, eu iria me referir a ele dizendo, esse passador de slide é seu? Esse, né? Porque o passador estaria com a pessoa que eu estou falando. Então, ele estaria perto da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu devo usar, nesse caso, esse, né? Quando o objeto está perto da pessoa com quem se fala. Então, nesse caso, o carro está perto da pessoa com quem se fala e está longe da pessoa que fala. Beleza. Olha esse outro exemplo. Compro aquele carro. Olha aqui o demonstrativo, o pronome demonstrativo, aquele. Ah, professor, aquele. E quando é que eu devo usar o aquele? Quando você está se referindo a alguém ou a algum objeto que está distante da pessoa que fala e também está distante da pessoa com quem se fala. Então, o objeto está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Então, você vai se referir a esse objeto, né, dizendo aquele. No caso, esse carro está distante da pessoa que fala e também está distante da pessoa com quem se fala. Então, a pessoa que está falando vai se referir ao carro dizendo aquele carro, né? Aquele carro lá. Por isso que eu botei a palavrinha lá, porque esse lá indica que o carro está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Portanto, você vai usar o aquele, né? Então, esses três exemplos está mostrando o uso do pronome demonstrativo em relação ao espaço, né? A proximidade do objeto em relação à pessoa que fala, com quem se fala ou de quem se fala. Beleza. Esses outros três exemplos já está mostrando uma indicação de tempo. O uso do pronome demonstrativo, né, indicando tempo. Olha só. Este ano está sendo ruim para nós. Este ano está sendo ruim para nós. Olha o pronome demonstrativo este. Por que, professor, este?
porque eu estou me referindo a um ano presente, ao ano que está em curso, ao ano que nós estamos, ao ano presente, ao ano de 2020. Então este ano está sendo ruim para nós. Eu devo usar este, porque eu estou me referindo ao tempo atual, ao ano presente. Beleza. Esse ano que passou foi razoável. Então, por que agora eu usei o esse? Porque eu estou me referindo a um ano que passou. Mas é um passado próximo, não é um passado distante, é um passado próximo. Como esse passado é próximo, eu vou utilizar o demonstrativo esse. Esse ano que passou foi razoável. Então, eu estou me referindo a um passado próximo. Já neste outro caso, aquele ano foi terrível para todos nós. Aquele ano. Então, eu estou me referindo também a um passado, mas é um passado longínquo, passado distante. Como eu estou me referindo a um passado distante, eu vou usar o demonstrativo aquele. Aquele ano foi terrível para todos. Aquele ano foi terrível para todos. Então, estou me referindo a um passado distante. Por isso que eu estou usando o demonstrativo, aquele. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí, o que é um pronome demonstrativo, certo? E quando é que nós, devemos utilizar pronome demonstrativo este, esse e aquele, em relação ao tempo e ao espaço. Beleza. Prosseguindo, nós vamos finalizar a nossa videoaula de hoje, certo? Essa revisão sobre pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento e demonstrativo, fazendo uma atividade do nosso livro de língua portuguesa, que se encontra na página 58 do livro, questões 1, 2 e 3. Isso mesmo, página 58 do nosso livro de língua portuguesa, questões 1, 2 e 3. Vocês vão copiar essas questões no caderno e vão responder para exercitar, fixar melhor, compreender melhor o assunto da aula de hoje, revisão sobre pronomes. Tá certo? Qualquer dúvida é só fazer contato conosco. E não esqueçam, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar lá o seu like, o seu joinha, compartilhar a videoaula com os seus colegas e ativar o sininho da notificação. Tá certo? Por hoje é só. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.